E eu ouvi desde a minha adolescência que eu teria muita dificuldade para engravidar. Eu tava muito confortável com algumas opções na vida. Adoção, toparia? O excesso de intimidade? Se arrependeu de sair da doterra? Oi, bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu vou responder as perguntas mais perguntadas lá no Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas e vocês falaram e perguntaram muitas coisas e eu fiz uma seleção aqui das principais dúvidas e curiosidades que vocês têm sobre a minha vida, querem pedir um conselho, querem falar sobre algum assunto e eu vou responder nesse vídeo de hoje. Então, olha, já começa dando o seu like. Eu sei que tem muitas pessoas que assistem o canal que gostam desse tipo de conteúdo, de perguntas e respostas e tal. Inclusive, se você tiver perguntas que não forem respondidas aqui, deixa aqui nos comentários que eu posso no futuro responder ou no meio de um vlog ou fazer um vídeo específico. Então deixa a sua pergunta aqui embaixo pra mim, tá bom? Já começa dando seu joinha, porque é muito, muito importante. Então, bora lá. Eu tô separando ainda aqui as melhores perguntas, não as melhores, mas as que mais perguntaram, que as pessoas mais perguntaram, e vamos começar a responder. Primeira pergunta: você não se dá com seu irmão? Nunca fala dele no canal. Engraçado essa pergunta, de vez em quando aparece, porque você sabe que eu tenho um irmão, Fábio, ele é um irmão mais velho que eu tenho, 5 anos mais velho, e ele mora longe, então assim, vocês nunca veem ele no canal porque a gente não se vê de fato, porque ele mora lá no Pará, então tá um pouco longe pra mim. Eu ainda não pude ir visitá-lo, ele também não veio pra cá desde que eu mudei pro Brasil, a gente ainda não se viu, então a gente se dá super bem, mas vocês nunca me veem falar dele porque ele não tá aqui fisicamente, né? Mas a gente se dá bem sim. E inclusive eu quero ir pra lá um dia conhecer, porque eu não conheço o Pará e tenho essa vontade de experimentar comida típica. Tem alguém do Pará aqui? Deixa aqui nos comentários se você é do Pará pra eu saber. Se arrependeu de sair da doterra? Não me arrependi. Eu acho que toda decisão que a gente toma precisa ser fruto de oração, fruto de conversa com Deus. Então assim, pra entrar e começar esse trabalho com doterra, eu orei muito. E eu entrei nesse trabalho. E pra sair foi a mesma coisa, sabe? Eu senti que realmente era o melhor pra mim. Então eu não me arrependi, apesar de ter perdido essa renda, que era uma renda boa. Mas eu perdi essa renda e agora eu tô tentando recuperar ela de outras formas. E eu confio que Deus proverá, sabe? Deus proverá, e quando a gente faz aquilo que a gente sente que é certo no nosso coração, aquilo que a gente sente que é certo pra nossa vida, todas as outras coisas vão se encaixando e podem não ser como a gente gostaria. Por exemplo, financeiramente, né, eu digo, porque eu abri mão dessa renda, mas as coisas vão se encaixando com o passar do tempo, sabe? Então eu tenho sentido, assim, que Deus tá cuidando de todos os detalhes em relação a isso. Qual o maior desafio de um casal baseado na sua experiência até hoje? Eu acho que o maior desafio de um casal é o excesso de intimidade, no sentido de, eu até falei sobre isso num dos últimos vlogs, o excesso de intimidade quando você acha que você tem liberdade pra tratar aquela pessoa da forma como você tá afim, sabe? Quando você pega muita intimidade com alguém, a nossa tendência é a gente tirar todos os nossos filtros e nem sempre a gente trata o nosso cônjuge ou qualquer outra pessoa que seja muito íntima da sua vida da melhor forma como a gente trataria uma pessoa se a gente estivesse no início de um relacionamento ou se a gente estivesse conhecendo uma pessoa que a gente não tem muita intimidade. Então eu acho que o maior desafio é a gente sentir que a gente tem essa liberdade de tratar o outro da forma como a gente tá afim, de acordo com aquilo que a gente tá sentindo naquele momento, sendo que a gente tem que sempre manter o respeito, né? Então eu acho que é um dos maiores desafios, a gente entender que apesar de ter muita intimidade, de ter muita liberdade, a gente não pode fazer tudo o que quer, né? Tem que continuar tratando com respeito. Adoção, toparia? Sim, hoje não, né? Mas eu sempre considerei a possibilidade de adoção desde que eu era criança. Sempre achei algo bonito. E quando eu era criança, teve uma pessoa próxima, um tio de uma amiga minha que adotou um bebezinho, e eu lembro que aquilo me marcou muito, acompanhar aquele processo, a chegada daquele bebezinho, e desde criança eu coloquei no meu coração que um dia eu queria adotar. Então eu achava que de fato eu iria adotar uma criança em algum momento, eu pensava nessa possibilidade, mas a vida foi acontecendo de uma forma diferente e acabei tendo 3 filhos. Não penso em ter um quarto, nem por adoção e nem pela barriga, realmente assim seria muito pra mim.
Então hoje eu não considero essa possibilidade, mas sempre considerei, sempre achei muito bonito, nunca vi problema algum com a adoção, que eu sei que algumas pessoas têm, assim, de ai não, se o filho não sai da minha barriga, parece que não é meu, aquela coisa. Pra mim nunca tive essa dificuldade, sabe? Se viesse da minha barriga ou se não viesse da minha barriga, pra mim não ia importar. De fato, eu sempre considerei essa possibilidade, sabe? E eu, de fato, achava que eu ia viver essa experiência, mas não foi o plano de Deus pra mim, não é o meu plano hoje também. Então eu sigo admirando quem adota, apoio e acho uma coisa, um gesto muito lindo e acho que de fato não tem absolutamente nada a ver, sabe? A gente fica colocando tantos obstáculos nesse tema de ai, mas e se vier com traços de genética de não sei quem, a gente não sabe quem é o pai, quem é a mãe, não sei o quê. Eu tenho uma opinião um pouco diferente disso, convivo com pessoas que são adotadas, conheço várias pessoas que são adotadas e eu tenho visto lindas experiências, eu sei que é uma coisa muito difícil e eu entendo que não é para todos, a adoção não é para todos, sabe? Mas é algo que eu acho muito bonito, de fato, eu admiro. O que é mais difícil, educar filhos ou trabalhar com a internet? Engraçada essa pergunta, né? Porque a pessoa acho que colocou meio que no mesmo patamar. Não, educar filhos é infinitamente mais difícil do que trabalhar com a internet. Trabalhar com a internet tem os seus desafios, né? A gente tem que lidar com muito hate, tem que lidar com pessoas que a gente desconhece e que julgam o que a gente fala e tiram de contexto e pegam uma fala nossa e distorcem. Isso acontece muito. Mas nada se compara com a dificuldade, o grau de dificuldade que é educar filhos, gente. Se você tá achando fácil educar criança, você tá fazendo tudo errado, porque é difícil pra caramba e nada é mais desafiador do que isso, nada tem uma responsabilidade maior do que educar crianças, com certeza, é muito mais difícil, né? Você concorda? Quando soube que era a hora de ter o primeiro filho, tem relação com finanças ou só bate o desejo? A gente sempre, desde que eu casei, eu e o Lincoln, a gente falava que depois de 5 anos de casado a gente teria filhos, né? Então as pessoas perguntavam. Com 1 ano de casado a gente falava daqui a 5 anos. Com 2 anos de casado a gente falava daqui a 5 anos. Com 3, com 4 anos a gente falava daqui a 5 anos. A gente sempre pensava 5 anos, né? Mas a gente foi adiando, né? E eu engravidei quando a gente tinha, deixa eu ver, até fazer as contas, eu acho que 7 anos de casamento? Deixa eu ver. 13, 14, 15, 16, 17... 5 anos! Gente, deu certo! 5 anos de casado a gente tinha e aí eu engravidei do Joshua. Não teve hora certa, gente. Não acredito que existe hora certa. Existem circunstâncias da vida que são mais favoráveis do que outras, né? Por exemplo, financeiramente pra gente ainda estava bem apertado financeiramente quando eu engravidei do Joshua. A gente ainda era bem apertado financeiramente. Mas a gente tinha uma condição mínima para ter uma criança, né? Então por isso que a gente quis ter. E também uma questão do momento, sabe? Acho que a gente já tinha se curtido bastante como casal, apenas como casal, e a gente começou a pensar que estava na hora, sabe? Que estava faltando aquele a mais naquele momento, então, mas não teve aquela coisa de tipo, eu senti muito que era a hora certa, ou eu senti aquele desejo absurdo que eu queria ser mãe, não foi dessa forma pra mim, sabe? Tanto que eu tava super confortável com a ideia até de nem ter filhos, mas a gente decidiu, não, vamos ter filhos e tal, mas pra mim eu tava muito tranquila em relação a isso, acho até por isso que eu engravidei rápido, sabe? Quando você não tá desesperada, quando você não tá anoiada com isso, eu tava muito de boa. Eu acho que, olhando pra minha vida hoje, eu tava muito confortável com algumas opções na vida. A primeira delas era não ter filhos. Talvez naquela época, tá? Não sei se hoje, por exemplo, se eu não tivesse nenhum filho hoje, eu estaria ok com isso. Talvez eu ia querer. Mas naquela época, o meu pensamento era, se eu não tiver filhos, tá tudo bem. Se eu tiver um filho só, tá tudo bem. Se eu adotar, tá tudo bem. Então, quando eu era adolescente, eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico. É algo que eu até nem sei se eu ainda tenho, porque depois que eu tive filho, parece que os meus cistos meio que diminuíram, sumiram e tal. E eu também não tinha aqueles sintomas muito clássicos da SOP, sabe? Era só a questão que a minha menstruação era bem desregulada, mas eu não tinha acne, eu não tinha outras alterações hormonais muito grandes e tal. Então eu não sei, na verdade, eu tinha cistos, isso eu tinha no meu ovário, que o ultrassom pegava e tal. Tinha microcistos, vários. Mas eu não sei se de fato eu tinha esse diagnóstico, sabe? Mas eu fui diagnosticada com isso. E eu ouvi
desde a minha adolescência que eu teria muita dificuldade pra engravidar. Então acho até por isso que a adoção sempre foi uma coisa que ficou assim no fundo da minha cabeça, de tipo, se rolar, se não rolar de eu engravidar, eu vou ser mãe se eu quiser, porque eu posso adotar. Então, tipo assim, isso pra mim nunca foi um problema, sabe? Mas nem sei porque eu tô falando disso. Qual que era a pergunta? A questão de ter filhos, né? O momento de ter filhos é uma coisa que pra mim nunca foi muito assim, tipo, tem que ser agora, tem que ser desse jeito. Pra mim eu tava bem confortável com várias opções e eu engravidei muito rápido. Assim, foi muito rápido que eu engravidei e eu acho que o fato de eu ter engravidado assim foi também porque eu tava bem tranquila em relação a isso, sabe? Mas não existe uma hora certa, existe um momento assim, você tem que estar minimamente, numa situação financeira minimamente sustentável, né, pra você conseguir sustentar uma criança. Tem que cooperar, você tem que sentir que o seu parceiro, por exemplo, vai participar, se é algo importante pra você, que pra mim sempre foi. Eu não teria filhos se eu achasse que o Lincoln não ia ser participativo, porque eu não daria conta, isso é fato, eu não falo isso como exagero, eu não daria conta sozinha. Mas não sei, aconteceu. Não tenho a resposta perfeita pra essa pergunta. Pra você se sentir realizada profissionalmente? Sim, eu me sinto muito realizada profissionalmente. Lógico que a minha carreira tá sempre evoluindo e mudando uma coisa aqui, a gente vai fazendo ajustes no percurso, mas eu sou muito satisfeita com a minha carreira, com o que eu faço. Eu gosto de trabalhar da forma como eu trabalho. Sou muito realizada. Como era a Fran na escola? Essa aqui eu achei interessante. Gente, eu tava pensando isso esses dias. Eu até comentei, acho que no último vlog, que eu tenho pra mim uma suspeita que eu possa ser TDAH, sabe? Eu até quero ir num psiquiatra um dia, fazer uma consulta pra ver se sai alguma coisa. Porque eu na escola, gente, todo o relatório de fim de bimestre, a minha vida inteira, desde criancinha, eram 2 observações que eu recebia no meu relatório. Conversa demais e falta de atenção. Essas 2 coisas, gente, a minha vida inteira foi esse relatório que eu recebia. Então eu era uma pessoa na escola que conversava demais, que o professor tinha que ficar chamando atenção e mandando ficar quieta. E eu me distraía muito fácil. Então era isso. Mas eu era uma aluna normal, assim, eu não tirava nota baixa, também não era a melhor da turma. Eu era bem mediana, assim, sabe? Eu não me sobressaía nem pro mal e nem pro bem, sabe? Eu era, tipo, ali na média, sabe? Como começar a estudar religião? É engraçada essa pergunta. Você não precisa estudar religião, você precisa estudar a Bíblia, só isso, né? Estude a Bíblia e o resto virá naturalmente. Quando você se dedica pro estudo da Bíblia, pra você entender o que Deus quer, quando você começa a orar, Deus escuta você, e aí existem algumas formas de a gente poder melhorar a nossa espiritualidade, né? Que é a gente orar e conversar com Deus. E orar não é só a gente falar com Deus e pedir coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo, me ajuda com isso, me protege, me não sei o quê. É a gente também agradecer e a gente parar e ficar em silêncio para escutar a voz de Deus, né? Que é o mais difícil, é muito difícil isso. Mas então, assim, são 2 coisas principais, a gente orar e a gente ler a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, você começa a estudar isso, e aí você entende de fato a vontade de Deus para sua vida, você entende certas coisas, e aí a religião que você for escolher vai se encaixar naturalmente quando você se aprofunda no estudo da Bíblia. Eu e meu esposo decidimos por vasectomia, mas como cristãos sabemos que não é desejo de Deus. Temos 2 meninas. Você pode falar sobre? Agradeço. Então, eu acho engraçado que as pessoas tiram coisas da Bíblia que não estão na Bíblia. Quem disse que não é desejo de Deus, que você escolher quantos filhos você quer ter não é da vontade de Deus, que isso é contra a vontade de Deus? Quem falou isso? Aonde tá isso na Bíblia? Porque lá na Bíblia tá, crescei e multiplicai-vos, certo? Tá isso. Mas não tá falando que você não pode se prevenir. Não tem nada sobre isso. Que você não pode prevenir uma gravidez, né? Tem um caso lá na Bíblia de coito interrompido, mas o contexto, se você for olhar o contexto da história, o problema não é o coito interrompido, né? O problema é o que aquilo significava, né? O que aquilo significava. Então, eu sou da opinião de que Deus deu livre-arbítrio para que a gente possa tomar as nossas decisões.
E a gente não é uma marionete de Deus, certo? Deus deu livre-arbítrio até para o homem poder pecar, né? Tava lá no meio da árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que se Adão e Eva pegassem, escolhessem aquela árvore, eles iriam escolher ficar longe de Deus, né? Eles deixariam o pecado entrar no mundo e foi o que eles fizeram. Mas até nisso Deus permitiu a escolha. Por que Deus não permitiria a escolha do que você faz com o seu corpo nesse sentido de quantos filhos você vai colocar no mundo, se você vai ter filhos ou não vai ter? Sabe? Se até pro pecado Deus deu essa opção para você poder escolher pecar, por que você não teria a opção de escolher ter filhos ou não? Então, assim, se aprofunde, estude bem esse tema, mas a minha opinião, a minha visão desse assunto é que a gente tem total liberdade para escolher, primeiro, se a gente vai querer ter filhos ou não, e quantos filhos a gente vai querer ter. A Terra está bem populosa. Crescer e multiplicar já aconteceu. A gente está numa Terra que está muito populosa. Então, ter filhos, eu acho que não é uma obrigatoriedade. Eu acho que é uma bênção de Deus, de fato. É uma bênção. E eu respeito demais quem decide... Eu não gosto muito desse termo aberto à vida, né? Que significa que os outros não respeitam a vida. Mas assim, quem decide ter quantos filhos vierem, né? Eu respeito, é uma escolha de cada um. Assim como é uma escolha você estipular um número de filhos que você quer ter. Essa é a minha opinião, tá? Você perguntou, então tá aqui. Teremos ceia de Natal esse ano no canal do YouTube? Beijos, te adoro. Nossa, várias pessoas perguntaram essa e eu vou encerrar respondendo essa pergunta. Sim, nós teremos ceia de Natal esse ano. Ano passado não teve e eu acho que no outro ano também não teve, se eu não me engano. Mas esse ano a gente vai ter aquele vídeo completo que vocês amam, eu sei que vocês amam, que é preparando toda a ceia completa, o prato principal, acompanhamento, salada, sobremesa, tudo bonitinho. E depois aquela cena linda do final do vídeo, né, que é a gente sentado na mesa, comendo e tudo mais. Então sim, a gente vai ter esse vídeo especial. Eu já tô começando a pensar nesse cardápio. Confesso que eu já fiz tantos anos, tantos cardápios diferentes, que vai ficando, cada ano vai ficando mais difícil de ter uma receita nova, né, de ter um cardápio completamente novo. Vai ficando mais desafiador, requer mais de mim. Mas esse ano a gente vai ter sim, então podem aguardar esse vídeo no canal. E quem ainda não assistiu os vídeos que eu tenho sobre os cardápios completos de Natal, a gente tem uma playlist aqui no canal só com os cardápios completos de Natal. Então vale a pena assistir pra você já começar a entrar no clima do Natal. Sei que tá cedo ainda, mas são receitas maravilhosas que inclusive você pode fazer ao longo do ano todo. E esse é um vídeo que eu faço com muito carinho, é um vídeo muito especial. Então é isso pro vídeo de hoje, eu vou encerrar por aqui. Espero que você tenha gostado de mais um vlog aqui no canal, vlog/perguntas e respostas aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom, gente? Até, não sei se é domingo ou segunda, eu tô com a agenda meio bagunçada por esses dias do canal. Ainda não estipulei se vai ser domingo, terça e quinta, ou se vai ser segunda, quarta e sexta os vídeos no canal. O que vocês preferem? Qual dessas duas opções vocês preferem? Deixa aqui nos comentários, porque daí de repente a gente pode... eu posso ver quantos comentários tiveram de cada opção e a gente define se vai ser domingo, terça e quinta, ou se vai ser segunda, quarta e sexta os vídeos aqui no canal, tá? Deixa a sua opinião aqui embaixo e a gente se vê nos comentários. Beijos!